Olá pessoal! No episódio 1 do nosso relatório audiovisual, a gente conheceu um pouquinho o que é o projeto Rendas do Petróleo. No primeiro episódio, a gente apresentou a nossa entrada no território, a divulgação do que é o projeto Rendas do Petróleo, por que ele existe, por qual razão, em virtude de ser uma condicionante do licenciamento ambiental federal da etapa 3 do pré-sal, e começamos a apresentação dessa temática das rendas petrolíferas nos municípios abrangidos pelo projeto. Esse foi um momento de entrada no território, de compreensão desses territórios, de como a dinâmica dos impactos da indústria do petróleo se dá em cada um dos municípios. E para fazer isso a gente se utilizou de diversas estratégias pedagógicas para que a gente pudesse identificar um público que tivesse interesse em participar do projeto. Então, no episódio 1, a gente viu um pouquinho sobre os Entendas e as rodas de diálogo. No início do projeto, a gente teve os Entendas. Os Entendas foram atividades que aconteceram em praças públicas, que foi um momento de divulgação e mobilização para que as pessoas que se interessassem conhecessem um pouco o projeto e também a gente pudesse falar um pouquinho sobre os impactos que a indústria de petróleo e gás causam naqueles municípios. E agora a gente teve o momento dos Entendinhas. Os Entendinhas foram atividades itinerantes que aconteceram nos 9 municípios. Esse formato itinerante possibilitou que os educadores, junto com os elos, pudessem fazer essas atividades em locais como escolas, universidades, outras sedes de outros projetos, está também em comunidades tradicionais. Isso possibilitou um contato maior com a comunidade local e um envolvimento mais próximo também para que essas pessoas conseguissem participar ali do projeto e divulgar também essas temáticas que o projeto trabalha, então a questão do orçamento público, o recebimento das rendas petrolíferas, convidar essas pessoas para participar do projeto, mas assim como também trazer um protagonismo dos elos que participaram dessas atividades. É importante trazer também que a equipe técnica, os educadores municipais e os elos participaram ativamente do planejamento e da execução dessas atividades. A gente identificou, no primeiro episódio, que muitas pessoas não sabiam o que eram as rendas petrolíferas, os royalties e as participações especiais, e muito menos que os seus municípios recebiam essas rendas. Então, a gente trouxe o primeiro ano do projeto, esse desafio de entrada nos territórios e de divulgação do que é o projeto, qual o seu objetivo e de convocar pessoas interessadas em participar do projeto com a gente. Já no episódio 2, a gente buscou dar um recorte sobre o controle social. O que é o controle social? Mas para falar do controle social, eu preciso falar do objetivo do projeto Rendas. O projeto Rendas do Petróleo ele vem com um objetivo geral de apoiar a população, de fortalecer a população para participar do controle social das rendas petrolíferas, da aplicação das rendas petrolíferas. E para isso, para que a população possa estar fortalecida para participar do controle social dessas rendas, ela precisa estar qualificada, ela precisa estar munida de informações. E é isso que o projeto Rendas faz. Ele é um projeto de educação. Então, nesse sentido, ele busca qualificar os participantes, com conhecimentos, habilidades e atitudes para que eles possam atuar no controle social das rendas petrolíferas. Bom, para que haja um acompanhamento é necessário ter conhecimento. No PEA Rendas, a gente tem realizado oficinas formativas, grupos de estudo, a gente tem convidado especialistas nas áreas para conversar com o nosso grupo, para instrumentalizar, para trazer esse conhecimento. Então, com esse conhecimento é possível acompanhar, é possível entrar nos portais de transparência, é possível entender e decodificar as informações públicas. A gente trabalhou 2 grandes grupos de políticas públicas dentro das oficinas. O primeiro grupo foi o ciclo de políticas públicas, onde a gente entendeu desde como uma política pública nasce, na agenda, passando aí pela formulação, implementação e até quando a política pública termina no processo de avaliação e no encerramento dessa política pública, se assim for o caso. Então, nesse grupo, a gente conseguiu trabalhar
toda essa dinâmica olhando para a realidade do município, olhando para os impactos ambientais que acontecem no município, discutindo os impactos no município, na construção de políticas públicas advindo dos royalties do petróleo. Então foi o primeiro grupo, ou a primeira forma da gente olhar para as políticas públicas. E a segunda, a gente trabalhou o orçamento público, né? Onde a gente trouxe desde quando o orçamento nasce, a partir da ideia do planejamento municipal, que está ligado com a ideia do ciclo de políticas públicas, passando pela lei de diretrizes orçamentárias, pela lei orçamentária anual, e 2 instrumentos onde a gente encontra, né, não só o orçamento do município em si, mas os orçamentos que vêm da federação, dos estados e entre eles o royalties, né? Há uma teia de legislações que envolve esse pagamento de rendas petrolíferas das petroleiras para os municípios e estados considerados produtores de petróleo. E essas legislações, em alguns momentos elas se sobrepõem, em outros elas se complementam. Isso foi se dando a partir do contexto político, econômico, social ao longo dos anos. Entender essas legislações, entender como funciona esse pagamento é um processo muito complexo, com uma linguagem muito técnica e com muitas informações. Eu trabalho há muitos anos acompanhando essa questão dos royalties, das participações governamentais e seus impactos nas finanças públicas dos municípios, e por essa razão, mais uma vez fui convidada, que é um prazer muito grande, sempre um desafio, mas é muito bom poder falar sobre isso, especialmente num projeto tão relevante, né, com uma finalidade tão relevante de controle social. As rendas petrolíferas, né, a gente chama rendas petrolíferas, mas são principalmente royalties e as participações especiais, que são espécies de participações governamentais recebidas pelos entes públicos em decorrência da exploração e produção de petróleo e gás natural. Então, as empresas exploradoras desses recursos naturais, elas têm por obrigação pagar uma parcela do recurso, né, que é um cálculo que é feito em cima da quantidade explorada de petróleo e gás, é aplicada uma alíquota e esse valor, então, tem que ser pago pela empresa. Essa parcela que é paga por elas é redistribuída para os estados e municípios, né? No caso, a gente está falando agora mais dos municípios, mas segundo critérios que estão estabelecidos na legislação. Existe uma vasta legislação, quem faz a regulação e o acompanhamento e a distribuição desses recursos de acordo com esses cálculos é a Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, a ANP. Então ela calcula, um cálculo automático, e esse recurso é redistribuído para estados e municípios no Brasil inteiro. Então, depois de falar dos royalties e das participações especiais, que são 2 rendas do petróleo que a gente monitora, né, e dá publicidade nesses municípios, existem 2 outras rendas petrolíferas que o PEA Rendas monitora, que são os repasses estaduais, que de tudo que os estados recebem, eles precisam repassar um mínimo percentual para os municípios, e os repasses do Fundo Especial de Petróleo. O Fundo Especial de Petróleo ele foi criado também na lei da década de 80, de 85, e a ideia dele é distribuir 1% desses royalties entre todos os estados e municípios do Brasil. Então, o que a gente verifica é que nos nossos municípios que estão na zona de produção primária, eles acabam somando um valor pequeno, se comparado, né, aos bilhões de royalties e participações especiais. Mas a gente verifica que nos municípios da zona de produção secundária ou dos municípios limítrofes, esses valores eles já detêm uma parcela mais significativa das receitas desses municípios. No nosso caso, a gente tem uma situação muito peculiar aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, nos estados do Sudeste, Espírito Santo principalmente. Por exemplo, em 2023, 90% de tudo que foi pago no Brasil inteiro para municípios em decorrência de exploração de petróleo e gás natural ficou nos municípios do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Porque esse recurso ele não é distribuído igualmente entre os municípios. A lógica da distribuição é uma lógica principalmente geográfica, ou seja, são os entes públicos cujos territórios ou possuem ou a exploração acontece no território ou então no mar, em alto mar. Hoje em dia
quase que toda a produção brasileira, mais de 90%, é em alto mar e principalmente na região do pré-sal, que é em águas ultraprofundas. E as principais concentrações de petróleo e gás natural, as reservas, né, as jazidas, estão na região do pré-sal, que é precisamente em frente a Rio de Janeiro, São Paulo, é na Bacia de Santos e na Bacia de Campos. O impacto em si não tem tanto a ver com o recebimento ou não de royalties, tem a ver com a dependência econômica que o município, sobretudo os orçamentos públicos municipais, tem dessas rendas petrolíferas, né? Sejam royalties ou mesmo participações especiais que alguns municípios recebem e dependem disso para manter políticas públicas na esfera municipal. Essa é a questão que a gente deveria lidar como um impacto, ainda que indireto, da cadeia produtiva de petróleo, né? O pagamento de royalties a gente considera como um impacto direto, mas a ele estão associados uma série de outros impactos indiretos que têm a ver com a transformação socioespacial desses municípios sobrefinanciados por esse tipo de compensação financeira. Como, por exemplo, a atração de mão de obra migrante, de pessoas que vêm morar nesses municípios porque conseguem ter um acesso mais facilitado a determinados serviços públicos. Então, a questão que nos parece importante é de debater com essas comunidades, com esses munícipes, a forma que se financia essas políticas públicas no médio e no longo prazo. A partir do reconhecimento e da caracterização do impacto negativo associado ao royalties, que seria, né, a dependência do poder público, seja a prefeitura, seja o governo do estado, em relação a esses recursos, como é que a gente poderia atuar sobre esse impacto negativo? É evidentemente que o licenciamento não tem força para exigir que a prefeitura ou o governo do estado faça um uso X, Y, Z daquele recurso. Então, a nossa estratégia de atuar sobre essa problemática é através dos PEGs, através dos processos formativos, através do fortalecimento da organização social, para que os cidadãos, para que a sociedade consiga cobrar e atuar e incidir politicamente sobre a utilização desses recursos, numa perspectiva de tentar diversificar a economia do município, buscar, né, a garantia de direitos na utilização desses recursos, e essa finalmente, em última instância, seria a mitigação do impacto caracterizado por nós.
Dentro do processo educativo que a gente desenvolve aqui no projeto, nós temos algumas atividades que os educadores desenvolvem ali com os elos. Entre elas, a gente tem as reuniões mensais, que a ideia é fortalecer e dar um ar de coletivo para esses grupos. Temos os grupos de estudos, que a ideia é trazer informação, debate sobre temas relevantes aqui do projeto, como orçamento público e rendas petrolíferas. Uma vez compreendido, uma vez tendo apropriado esse conhecimento, é natural que se haja um desejo de comunicar. Aqui no PEA Renda a gente trabalha com a comunicação com ênfase na comunicação popular. O grupo de estudos da comunicação popular foi fundamental para que houvesse não apenas o diálogo com os grupos que estão compondo os elos nos municípios do projeto, mas também para que houvesse um nivelamento também tanto da equipe técnica, dos educadores de campo, dos educadores de base, junto com a equipe de coordenação e, consequentemente, os integrantes dos elos a respeito do que compete, daquilo que cabe ao PEA Rendas do Petróleo no uso da comunicação popular e como esta comunicação popular é inserida dentro desse processo educativo. E aí, naturalmente, né, uma vez que se tem conhecimento, uma vez que se está comunicando o conhecimento, também emerge o desejo de agir sobre a realidade, de transformar essa realidade e de ocupar os espaços públicos de decisão para participar das decisões públicas da cidade que se quer. Então, é interessante porque a gente chegou sem muita expectativa, né? Porque muitos projetos que às vezes aparecem em Cananéia, eles acabam não se desenvolvendo por muito tempo. Mas esse tem sido muito interessante. A gente começou a participar das reuniões, começamos a entender o que era fazer parte do Elo. E o pessoal do PEA é muito receptivo, é muito aberto, né? E explicam muitas coisas pra gente que a gente não tinha noção, né? Não é só a questão do dinheiro que vem para a nossa cidade, mas é um entendimento de postura como cidadão que às vezes a gente acaba não tendo esse acesso mesmo, de entender como se posicionar. Então, através desse grupo, não só a gente formou uma rede de amigos e de pessoas próximas, mas de troca de experiências, de troca de entendimento. Tem sido muito produtivo, tanto para mim quanto para o meu esposo, que também é ela. PEA Rendas, como um projeto de educação, né, tá nesse âmbito da educação, acho que tem sido uma das melhores coisas que eu tenho feito. Como estudante de meio ambiente também tem sido enriquecedor. A parte dos estudos, dos grupos de estudos, as experiências que a gente tem tido, o contato com outras pessoas, outros grupos, isso tudo tem sido muito valioso, não só, né, na parte da formação, mas sim do dia a dia, de estar com pessoas de outros grupos sociais e ter essa vivência de outros grupos, de outras pessoas, isso tudo tem sido muito valioso. Eu conheci o projeto PEA Rendas na escola, estava rolando um evento de grêmio estudantil e eu estava em uma das chapas, eu era o presidente que fala. Daí a nossa chapa estava meio que perdendo e a gente acabou perdendo e a gente ficou meio revoltado e a gente viu que o projeto traria uma qualificação para a gente nos assuntos assim que também envolveriam o requisito de direito, né, que a gente tem tanto dentro da escola quanto no município, quanto cidadão. Daí o meu grupo foi pro PEA para se qualificar. Eu acho que é muito importante a gente entender o que o nosso município recebe, o que ele gasta e como ele gasta. E o projeto PEA Rendas ele deixa isso bem claro pra gente. E até pra gente saber exercer o nosso direito como cidadão na cidade, né? O PEA Rendas eu conheci desde o começo, que ele surgiu aqui em Caraguá. Aí eu já tive vários momentos dentro do PEA, algumas vezes mais, outras vezes menos e ultimamente muito mais. Eu lá nessa caminhada
eu vi que a importância do PEA Rendas é exatamente dentro da nossa comunidade, pela junção que ele fez, cada um no seu quadradinho lá, cada um querendo defender o seu lado, sempre perdendo para o poder público, exatamente por isso, por essa falta de organização. O PEA Rendas, além de nos dar um norte, nos ensinando muitas coisas que a gente não sabia ou que a gente fazia pela metade, ele acabou vindo a colaborar, tá, com que a gente se unisse, e agora muitas lutas a gente consegue fazer juntos. Bom, a importância desse Grupo Elo foram principalmente as amizades com as pessoas com as quais convivemos, os educadores com, falar a verdade, extrema competência, que desenvolveu o senso de união no grupo e senso, além da união, a responsabilidade pela possibilidade de levar informações à sociedade que podem interferir na vida pública da cidade. Outro grande desafio em se tratando de recebimento das rendas petrolíferas pelo município é o acompanhamento dessas rendas. Mesmo a gente tendo a lei da transparência, né? Essas informações não são muito fáceis de serem acompanhadas, né? Não estão compiladas numa única plataforma, não é muito fácil de ser monitorado. Inclusive, quando esse recurso entra no orçamento público municipal, é difícil a gente conseguir acompanhá-lo. Aqui no projeto, nós criamos uma dinâmica para tentar facilitar esse processo de entender esse caminho que nós chamamos de caminho dos royalties. Nessa dinâmica, os participantes são convidados a atuar como os entes que fazem parte desse processo. Então, nós vamos ter pessoas representando as petroleiras, representando a Agência Nacional do Petróleo, representando os estados, os municípios, a União, que são os entes que recebem essas rendas petrolíferas. E aí a ideia é que as pessoas consigam entender desde a exploração de petróleo, desde que a petroleira consegue a licença para explorar esse recurso natural, até a chegada desses recursos nos cofres públicos municipais. E a partir daí, muitas peças comunicativas podem ser desenvolvidas. E com isso eles terminam disseminando essa informação e até mobilizando outras pessoas a participarem. E diante desse desafio, é indispensável fortalecer a formação dos grupos sociais historicamente silenciados para que estes possam exercer não apenas o direito fundamental de afirmar a sua palavra, mas também no combate à desinformação sobre este tema. Somente por meio do diálogo, da participação e do engajamento dos sujeitos da ação educativa em torno de um determinado campo de conhecimento é possível construir uma educação ambiental de base crítica. Ou seja, a comunicação não pode ser apenas um meio de transmissão de informações e dados, e sim processos comunicativos que têm nos elos os protagonistas na produção e na comunicação verdadeiramente popular. A importância é levar o conhecimento a todos, fazer com que, como falei já anteriormente, repito, o cidadão exerça a sua cidadania. O cidadão tenha condições técnicas de poder dialogar, comentar e combater algumas informações errôneas que são passadas, às vezes, até pela administração pública. Porque ele, de pleno conhecimento do que acontece nessa vida administrativa do município, ele tem condições de argumentar e requerer seus direitos e exercer a plena cidadania. Nessa questão da relação com o município, tem sido muito bom descoberta mesmo, descobrir as áreas de participação popular, como faz essa participação e o porquê da participação ser tão importante. Eu agradeço o PEA Rendas pelo fortalecimento da juventude no município de Ilhabela. Te convoco a participar, nem que seja em uma reunião, vem conhecer o projeto. É muito importante e não é algo chato. É algo divertido e que a gente aprende bastante se divertindo. Então agora eu vou fazer um convite para você que está assistindo a gente nesse relatório audiovisual a participar do projeto com a gente. O projeto ainda tem muita coisa pela frente, a gente ainda tem muita coisa para fazer, grupos de estudo, reuniões mensais, e é muito importante que a comunidade se engaje no projeto, que queira conhecer um pouco mais sobre as temáticas, sobre o orçamento público municipal, sobre como as rendas petrolíferas estão sendo aplicadas no seu município. E para isso a gente conta com a participação de vocês. Vem com a gente!